Olá, gente, boa tarde. Gente, vamos começar mais uma aula do nosso curso aí de alongamento de cílios, não. Já fica aí uma dica, aí um spoiler. Nosso curso de designer. E hoje eu quero conversar com vocês, eu tô aqui olhando pro Saulo, que tá fazendo arte, porque assim, gente, o bom de trabalhar nessa área da beleza é que a gente trabalha do lado dos filhos, olha que bênção. Bom, gente, o que acontece? Na aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre a anatomia do pelo, né, do fio, que é um anexo da pele, que é o maior órgão do corpo humano. E é interessante a gente conhecer algumas coisas, porque a gente vai trabalhar com o embelezamento e um dos principais, que é o do rosto. Então, dependendo do que a gente faça, pode prejudicar. Ele tá vindo. E aí pode prejudicar a pele da cliente, porque se a gente promove uma falha, pode mexer muito com o emocional da pessoa, a pessoa fica se sentindo mal e tudo. E aí, o que eu quero mostrar aqui pra vocês? Deixa eu só colocar aqui para vocês terem uma ideia. Então, aqui a gente tem o esquema, né, da pele, e tá aí o anexo, que é o nosso pelo. Deixa eu só ajeitar o Saulo aqui, ó, que tá quase dormindo já. E tem o anexo, que é o nosso pelo. Então, o pelo, né, da sobrancelha e dos cílios também, ele tá na segunda camada da pele, tá na derme. E vocês podem observar nessa parte interna, né, dele, né, a parte de baixo tem, na segunda camada, vasos e artérias. Então, o nosso pelo, ele é irrigado por sangue venoso e arterial, como a gente pode ver. Outra coisa que tem no pelo é nervo. Então, por isso que quando a gente puxa, a cliente sente um desconforto. A gente muitas vezes sente dor. E tem o músculo, enfim, tem várias coisas. Essa irrigação que acontece aqui de sangue arterial e venoso, os vasos são extremamente finos. Então, o que acontece? Muitas vezes, quando a gente faz a extração errada do pelo, no local errado, a gente acaba provocando uma falha. Por que essa falha acontece? Porque acaba que essa região é tão sensível, é tão pequenininha que, como se fosse uma cicatrização, acontece na região e não irriga mais o folículo piloso de nutrientes que o sangue promove. E essa falta de irrigação acaba ocasionando a cessão, né? Para de nascer o pelo. Então, por isso que muitas vezes, quando a gente deixa a pele, o pelo, né, a sobrancelha falhada, fica falhada por um bom tempo, porque é como se tivesse cicatrizado o local. Claro que existem técnicas, depois na próxima aula eu vou ensinar vocês como a gente pode estar recuperando essas áreas falhadas. E muitas vezes a gente, como profissional de designer, né, de sobrancelha, a gente pede para a cliente não mexer justamente para não acontecer isso de deixar essa pele falhada, a sobrancelha falhada, justamente por acontecer isso. Claro que existem técnicas e tudo para tentar recuperar, mas o que a gente puder evitar é o melhor. E por isso que na aula anterior eu falei para vocês alinharem, né, certinho o desenho do rosto da pessoa para não ocasionar essa falha e não acontecer isso de deixar a pele falhada. E aí tem outro esquema aqui de outra foto que eu quero mostrar para vocês para estar explicando, é esse esquema aqui. Como vocês podem ver, diferente do cabelo, o pelo, ele tem todas as etapas da vida dele. Então, ele nasce, né? Como vocês podem ver, ele vai crescendo, chega num determinado tempo, o pelo já tá velho, ele cai para nascer um pelinho novo. E aí é quando a gente precisa estar estimulando. No caso de acontecer uma falha, é nessa etapa, né, na terceira etapa, que acontece do pelo parar, né, de não ter mais a irrigação e acaba cessando o nascimento do pelo. Então, por isso que a gente tem que estar tomando atenção quanto a isso, diferente do cabelo, que o cabelo, ele não tem essa vida útil, né, dele, ele não fica
velho ao ponto de cair e nascer um cabelo novo. Ele só vai crescendo, 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 crescendo. Claro que por falta de nutrientes e várias outras coisas acontece o caso dele também cair da raiz. E aí a ideia é a gente tratar de dentro para fora para poder fazer com que o cabelo, né, volte a crescer. Mas diferente do cabelo, que nem eu falei para o pelo, ele tem essas 4 etapas. Eu não vou me atentar aqui falar os nomes das etapas, que não é interessante pra gente. Claro, se vocês quiserem saber, eu mando direitinho todo o nome para vocês de cada etapa endógena, mas não é interessante agora. O interessante é a gente conhecer que ele tem essa vida, né, útil aí, e acontece quando a gente pensa em sobrancelha e todas essas partes, tem a indicação e a contraindicação. Então a indicação é sempre para qualquer pessoa que queira, né, fazer esse embelezamento e tudo mais, para estar fazendo essa mudança facial. Deixa eu ver se eu consigo voltar aqui, gente. A contraindicação que seria, muitas vezes eu gosto, né? Eu oriento a gente contraindicar criança. Então, não é muito indicado criança, justamente porque tá muita informação. E aí, o que pode acontecer? Quando a gente faz a extração, de duas uma, ou vai parar de nascer em alguns lugares, que normalmente a gente quer tirar dessa área aqui e dessa área aqui, ou vai aumentar ainda mais por questões hormonais e por mexer, então dá aquele efeito rebote, que é o efeito contrário daquilo que a gente quer. Então o indicado é para meninas quando ela entra na fase dela ficar mocinha, sabe? Que entra a puberdade, a menstruação. Então, neste momento, a gente pode fazer com a autorização dos pais, né? Da mãe ou do pai. Então, é sempre bom a gente estar com atenção a isso. Outra coisa, não é indicado também em área lesionada. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque se a gente, às vezes a área tá lesionada, mas não chegou ao ponto da inflamação, da infecção, ter rompido o folículo piloso. Mas se a gente for manipular nessa região, pode acontecer de, quando cicatrizar, o que é uma lesão? Pústula. A pústula seria o quê? Uma espinha no local. Quando cicatrizar essa lesão, pode cicatrizar realmente cessando nutrientes, que seria o sangue arterial e venoso, e aí a gente vai acabar deixando uma falha. Então tem que estar cicatrizado, parece óbvio, mas tem cliente que vai insistir, mas eu quero fazer só para ajeitar, eu quero passar Henna para corrigir, de jeito maneira. Outra coisa, gente, já pensando aqui, contraindicação, cliente que usa muito lápis, eu não gosto de indicar fazer o designer, porque prejudica muito. Então a ideia é a gente fazer o quê? Pedir para cliente parar de usar o lápis de olho, porque a gente tá pensando em quê? Pele. E aqui, cada pelinho desse aqui é um folículo piloso. Qual é a característica de uma pele oleosa? De uma pele acneica, a oleosidade. E o lápis de olho, de sobrancelha, alguns de sobrancelhas não, eles já vem próprio para isso, mas a maioria deles tem muito sebo, muita gordura, e acaba tamponando o folículo piloso. E aí o que acontece? De tanto você tirar a respiração e tudo mais, quando o pelo cai, que tem a fase dele que ele amadurece e cai para nascer um pelo novo, o lápis está tamponando aquele folículo. E o pelo bebezinho, que nem eu vou mostrar aqui para vocês, ó, o pelo bebezinho, ele não consegue sair. Porque aí nessa parte que ele tá bem pequenininho, que o pelo maduro já caiu, tá sendo tamponado pelo lápis. Então, por isso que não é indicado. O meu assistente tá chateado que ele não tá se vendo. Uma dica para quem for trabalhar com designer. Quando você for atender as conhecidas, o que eu gosto de indicar? Isso para qualquer área. Se você for trabalhar com massagem, que é o próximo curso que eu pretendo oferecer, eu também indico a mesma coisa. É para as futuras clientes que você for atender,
comprar os produtos. Então, por exemplo, a gente vai precisar, tem lá a lista de material, algodão, adstringente, várias outras coisas. Eu indico você pedir para a pessoa, olha, você traz o adstringente. Aí uma outra colega, traz o algodão, compra, sei lá, não sei. Faz uma vaquinha e compra uma estufa para esterilizar a pizza. Enfim, é uma dica que eu dou porque conforme você vai treinando, vai pegando mais o jeito e tem foto de antes e depois. Porque a gente agora tá na era da internet, não tem pra onde correr. Se você não posta as suas fotos, seu trabalho e tudo mais, as pessoas ficam, mas será que é bom? Tem profissional que a gente só de ver ele postando os antes e depois, a gente fica, quero tanto ir lá. Quero tanto ir lá. Olha como é que ficou essa sobrancelha de hoje. Olha como é que tá essa. Olha essa pele, é igual a minha, essa pessoa parece até comigo. Como vai ficar bom. Então, é interessante ter essas fotos de antes e depois. E a gente sabe que, quando a gente fala que tá fazendo um curso, a pessoa, ela fica ansiosa para ser modelo. Eu já trabalho aí, vai fazer 12 anos, e até hoje tem gente querendo ser modelo. Então, as pessoas, elas gostam, né, de estar participando, de ser modelo e tudo mais. Tem escola de beleza, eu trabalhava numa escola, eu era instrutora, que tinha fila de espera para ser chamado para fazer os procedimentos. Então, as pessoas têm tendência a querer, mas ela não quer pagar o valor cheio, ela quer. Então, fica aí a dica. Gente, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Um beijo, fica com Deus e até a próxima aula.